Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para conversar a respeito do ensinamento progressivo com vocês. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entrar no estudo do ensinamento progressivo, como é que a gente vai fazer, que tipos de trabalho que vão utilizar esse ensinamento, ok? E o que vocês vão estar fazendo com esse ensinamento, que tipo de prótese que a gente vai poder fazer, quais são os materiais que a gente vai utilizar. Mas primeiro, antes de tudo, a gente precisa conversar um pouquinho sobre oclusão, tá? Como é que encaixa a mordida, né? Para a gente poder fazer o nosso enceramento da maneira correta, ok? Então a gente vai ter uma parte aí de introdução à oclusão, para daí depois a gente estar partindo para o nosso enceramento progressivo. Beleza. Então, nós aprendemos a anatomia, né, as características anatômicas comuns e individuais dos elementos, tá? Então, para a gente poder fazer esse enceramento agora, né, poder confeccionar o dente, primeiro a gente precisa ter uma noção de oclusão, certo? Então, como que o dente que eu vou fazer, ele vai se relacionar com o dente oposto, com o dente antagonista, tá? Então, imagine, vocês estão fazendo uma bateria de dentes posteriores, né? Vamos pensar na parte de cima, de primeiro molar, de primeiro premolar superior a segundo molar superior. Então eles vão se relacionar com os dentes de baixo, né? Então, como que é esse contato? Como que tem que ser para a gente poder fazer uma prótese, um trabalho assim, e a gente ter um resultado satisfatório, tá? Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter são de cúspides de trabalho ou suporte e cúspides de corte e balanceio, tá? Então, pensando primeiro nos posteriores, tá? Eles vão se relacionar, então cúspide vai encostar com ponta de cúspide, fundo de fossa, elas vão se encostar entre as vertentes triturantes, tá? Então a gente precisa entender isso. Então, quais são as cúspides de trabalho, tá? São as cúspides chamadas VIPs, é a vestibular inferior e palatina superior, ok? Então, é a cúspide de trabalho ou suporte. Então, é vestibular inferior, palatina superior. Ponta de cúspide com fundo de fossa, ok? Então, a vestibular inferior, ela vai coincidir a ponta da cúspide lá com o fundo da fossa do dente posterior, ok? Então, isso vai dar um suporte para a mastigação e para a nossa oclusão. E as leaves lingual inferior e vestibular superior, ou seja, ao contrário das VIPs, elas vão ser as cúspides de balanceio e de corte, tá? Então vou passar o próximo slide, vai ter uma imagem que a gente vai conversar mais sobre isso. Então aqui nessa imagem, observem, eu tenho as cúspides VIPs, vestibular inferior, palatina superior, tá? Então elas estão coincidindo aí basicamente com ponta de cúspide e fundo de fossa, tá? Essa imagem está um pouco ruim, mas tem mais uma imagem que vai estar melhor aqui para vocês observarem. Pronto, agora essa imagem aqui está bem melhor, tá? Então observem essa imagem. Nós estamos pensando no enceramento progressivo, tá? Esse enceramento ele vai poder se tornar, então vamos pensar em dente, tá? Ele vai poder se tornar um planejamento e pode se tornar um provisório que a gente vai fazer, tá? Então tenham isso em mente. E aí a gente está fazendo o nosso dente, a gente precisa entender que as cúspides de trabalho, elas vão, né? Então, vestibular inferior, palatina superior, a ponta tem que cair basicamente dentro do fundo da fossa, tá? Vai pegar ali entre um pouquinho da vertente, mas ela tem que estar na direção do fundo da fossa, ok? Tanto a vestibular inferior como a palatina superior. Então, são as cúspides de suporte. E agora as inversas. São as cúspides de corte, tá? Então é vestibular superior e lingual inferior. Então, são as cúspides que vão fazer o corte, ok? Então vejam, além da gente ter as cúspides de suporte, as cúspides de corte, a gente vai ter então ali os contatos, ó, A, B e C. Tá? Então um elemento ele vai se encontrar com o outro, tá? Em três contatos, A, B e C.
Esses contatos, é óbvio que eles não vão ser na parte explicativa, vocês vão entender melhor. Ele não vai ser simplesmente um pontinho, uma encostadinha, tá? É um pouco mais da superfície, então aquela vertente lisa que a gente está observando ali na cúspide de suporte inferior, ela vai ter um pouco mais de contato com a cúspide de cima, tá? Não é só um ponto isolado do contato, ok? Então a gente tem que uma forma simples, tá? De vocês estarem entendendo como que os dentes se relacionam. Então, na hora que a gente for fazer o nosso enceramento, a gente vai ter que fazer esse encaixe dessa engrenagem acontecer através disso, através desse conhecimento, sabendo quais são as cúspides de trabalho e quais são as cúspides de corte ou de balanceio, ok? Então, aqui nessa imagem, nós temos a classificação de Engel, ok? É com relação à chave de molar. Então, a gente tem classe 1, classe 2 e classe 3, ok? Então, classe 1 está apagado ali o nome, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que é cada classe dessa, ok? Então, essas classes vão dizer para a gente com relação à chave de molar, tá? Então, a gente tem o contato dente a dente, tá? Observem essa imagem aqui que fica mais fácil, ó. Então, classe 1, chave de molar. Então, a gente vai analisar o molar superior com o molar inferior. A classe 1, que é o ideal para nossa mordida, para nossa dentição encaixar, é o que? É a cúspide mesiovestibular, tá? Do meu primeiro molar inferior. Ela tem que coincidir entre ali, ó, o meio do segundo molar superior e primeiro molar superior, tá vendo? Então ela vai ter que entrar ali, ó, naquele espaço. Isso é chamada classe 1, tá certo? Se nós tivermos o primeiro molar, a cúspide mesiovestibular dele ali em contato, né, com entre os dois dentes, tá certo? Imagine, essa cúspide ela tá ali entre os dois dentes, mas ela tá com o fundo, com a ponta de cúspide dentro do fundo de uma fossa, tá? Dentro de uma das fóssulas ali, ela vai estar com o contato. Então, isso é o ideal da nossa oclusão, ok? Então, se a gente pegar uma boca, né, para fazer um enceramento, você já vai poder analisar isso. Se lá do outro lado o paciente é classe 1, então a gente vai tentar manter a classe 1 desse mesmo lado, ok? E agora a imagem do meio. Se o paciente não usa aparelho, tá? Tem a dentição torta, não usa aparelho, você precisa fazer um provisório ali. Então você precisa entender e saber que aquilo, né, assim, classe 2, tá errado isso? Não, não tá errado, né? Só que o paciente precisa fazer uma correção através de um aparelho ortodôntico para a gente poder corrigir e essas cúspides não sofrerem um excesso de carga, entendeu? E poder vir a fraturar, lascar ou trincar futuramente, ok? Então, na imagem do meio, a gente tem um paciente classe 2, tá? O que significa o paciente ser classe 2? Classe 2 significa que o paciente vai ter a maxila, tá? Que é a parte de cima, um pouco mais para frente, mais avançada com relação à mandíbula, tá? Por quê? Porque a mandíbula, ela foi para trás, ela tá para trás, tá? Com relação à maxila, ela tá para trás. Por quê? Ao invés da cúspide mesiovestibular do meu molar inferior está coincidindo ali entre segundo pré-molar e primeiro molar superior, ela está no meio das duas cúspides do molar superior. Então isso é chamado classe 2, ok? E a classe 3? A classe 3 é quando a mandíbula, a parte de baixo, ela está mais para frente, tá? Então, ao invés da cúspide mesio-vestibular do molar inferior estar ali entre o segundo premolar superior e o primeiro molar superior, ela está mais para frente, ou seja, é a cúspide do meio do molar inferior que vai estar coincidindo ali, né, na divisão entre os dois dentes, nas ameias interdentais, ok? Então, esse é um paciente classe 3, ele vai ter a mandíbula jogada mais para frente, tá? Então, vejam bem,
Aquela questão das cúspides VIPs e LIVs que eu falei para vocês, a gente vai ter isso, tá? No classe 1. Se a gente tiver uma classe 2, a gente não vai ter todos esses contatos de vestibular inferior, palatina superior e das lives, nós não vamos ter em todos os dentes, entendeu? E aí que tá o problema, a gente precisa que a vestibular inferior, palatina superior se encaixem para a gente ter um suporte nas nossas cúspides e na nossa mastigação. Se a gente por acaso tem uma falha disso no nosso modelo de gesso, você pode ter certeza que vai ter uma sobrecarga mastigatória ali naquela região e a tua prótese pode vir a ter algum problema por conta disso, certo? Principalmente se a gente estiver falando de uma prótese provisória, tá? Ou de um bloco que seja um pedacinho de dente, entendeu? Então a classe 1, a distribuição de forças, sem dúvida nenhuma, é muito mais eficiente do que na classe 2, que a maxila vai estar um pouco mais avançada com relação à mandíbula, ou na classe 3, que a mandíbula vai estar um pouco mais avançada com relação à maxila. E agora vamos para as curvas de oclusão, tá? Então, além das cúspides, VIPs e LIVs que nós temos, nós vamos ter duas curvas, tá? A arcada dentária. Então, quais curvas são essas? A curva de Spee, ok? E a curva de Wilson. Então, como é que funciona essas duas curvas? Primeiro, a curva de Spee, tá? Então ela pode ser chamada também de curva sagital, por conta de que nós temos o plano sagital mediano, certo? Que divide aqui o corpo humano em dois. Então se a gente pegar num corte sagital e olhar, tá? O corte sagital é igual esse da imagem, e olhar a nossa dentição, nós vamos observar que a partir do canino a gente tem uma curva, tá? Então uma curva antero-posterior, ou seja, de anterior para posterior, ascendente em direção à distal, ou seja, à medida que ela vai indo para a distal, ela vai subindo, certo? Por que a gente tem essa curva de Spee? Por que o nosso corpo humano, né, tão perfeito como ele é, a gente tem os dentes aí com uma curva anteroposterior? Porque na nossa mordida, né, no nosso conjunto do sistema estomatognático, nós não mordemos reto, né? Como se fosse levantasse para cima a boca e fosse para baixo, né? A gente tem um movimento rotatório, né? É um movimento que a gente abre e fecha, mas a gente acaba deslizando, certo? A boca não só abre para vertical, a gente tem um movimento vertical e horizontal da nossa mandíbula para a gente poder mastigar os alimentos. E se nós não tivermos essa curva, pensa, você vai deslizar a tua mandíbula, como que você vai conseguir fazer o deslizamento dos dentes, sendo que a gente tem os dentes todos no mesmo plano, né? Então ia dar uma interferência, a gente ia tentar fazer o deslizamento e acabar batendo dente com dente, tá? Então essa curva, ela é muito importante para a estabilidade da nossa oclusão. Observem, aqui numa imagem oclusal, como é que se comporta, né? A gente vai ter a nossa oclusão, então, mas como é que se comporta, né, os elementos dentais? Então, olhem lá, ó, alinhamento das arestas longitudinais vestibulares. Então, se a gente estiver olhando pelo plano oclusal, a gente consegue ver o alinhamento das arestas longitudinais, certo? A gente também consegue observar o alinhamento dos sulcos principais, tá? Então, olhem, desde lá do pré-molar até o molar, e se a gente traçar uma linha reta, esses sulcos coincidem, ok? Então isso seria uma dentição, obviamente, que estaria num padrão, né? Os dentes todos alinhados e a gente tem que encontrar essas características, ok? E alinhamento das arestas longitudinais linguais ou palatinas também. Então veja, está tudo alinhado. A gente observa por um plano oclusal, sabendo das cúspides, né, de trabalho e as cúspides de balanceio, a gente já consegue poder observar várias outras características e alinhamentos. Isso vai facilitar o nosso enceramento e o nosso entendimento de como é que a nossa engrenagem funciona, tá? E nos inferiores, basicamente a mesma coisa, ó. Então a gente tem um acompanhamento do arco, certo? Tanto se a gente olhar no plano sagital, né, a gente vai observar a curva de Spee, mas se a gente olhar num plano oclusal, a gente também consegue ver o alinhamento. A gente pode fazer esse alinhamento através dos sulcos principais e das arestas longitudinais, ok?
Se por acaso a gente perceber num plano oclusal que já tem um dente que está fora desse alinhamento, aí a gente já pode pensar em vários outros fatores. Se um dente está mais para fora, mais para vestibular ou mais para lingual ou palatina, a gente já pode pensar as cúspides vestibulares inferiores, palatinas superiores, elas podem não estar se tocando da maneira correta. Ponta de cúspide com fundo de fossa. E isso já pode, né, acionar um alerta para a gente poder rever, analisar um pouquinho melhor o caso e analisar um pouquinho melhor a oclusão antes da gente pensar em fazer um enceramento, ok? E aqui a nossa curva de Wilson, tá? Então, se a gente pensar nos dentes de uma mesma arcada, nós vamos ter a curva de Spee, certo? Antero-posterior ascendente para distal. E se nós pensarmos em dentes né, da mesma arcada, só que em M arcadas diferentes, ou seja, se eu estiver pensando no dente 14 e no dente 24, ok? Não um na sequência do outro. Por exemplo, se eu estiver pensando na curva de Spee, eu estou pensando do 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e assim vai, né? Se eu estiver pensando na curva de Wilson, eu estou pensando no dente 14 e no dente 24, por exemplo, que é uma curva lateral, ok? Então ela vai de ponta de cúspide até a ponta de cúspide do outro dente, tá? Então ela passa sobre a cúspide vestibular e palatina ou lingual de um dente posterior. Então, se eu estiver pensando em 14 e 24, eu vou pensar numa linha que passe da cúspide vestibular palatina do 14 até a cúspide palatina e vestibular lá do 24, ok? Então essa curva é uma curva lateral e ela dá para a gente o quê? Se a gente vai estar né, acertando ou errando na questão da inclinação dos dentes. Então imagine, se você vai fazer um encerramento de 14 e 24, eles têm que estar basicamente do mesmo nível, né? Dentro dessa curva de Wilson, ou seja, dentro dessa curva lateral. Ele não pode estar um mais para baixo, por exemplo, 2 milímetros mais para baixo o 24 e 2 milímetros mais para cima lá o 14, entendeu? A não ser que, é óbvio, exista aí um defeito, uma falha anatômica muito grande, tá? Mas então isso são sempre detalhes né, a você observar. Por exemplo, a gente está fazendo um enceramento. Vamos fazer um enceramento, então vamos observar a curva de Spee. Não vamos deixar todos os dentes no mesmo plano, deixar os dentes retos, ok? A gente tem que ter uma leve curvatura ascendente. E na curva de Wilson, a mesma coisa. A gente está fazendo lá, por exemplo, um enceramento que é de molar a molar. Então, o meu molar do lado esquerdo, tá? Ele tem que coincidir dentro dessa curva lateral com o molar lá do outro lado, certo? Então, se eu estou pensando no dente 16, o meu dente 16 tem que estar basicamente dentro do mesmo plano, dentro da curva de Wilson, do que o dente 26, certo? E vice-versa.